Muito boa tarde a todos. Obrigada, Nutrícia, pelo convite para participar neste simpósio. E vamos então falar sobre encefalopatias epiléticas e seu tratamento com dieta cetogénica. O conceito de encefalopatia epilética, houve uma primeira definição proposta pela Liga Internacional contra a Epilepsia, em que definia como doenças em que a atividade, as anomalias ou a atividade epilética e as crises propriamente contribuíam para a alteração na função cerebral. Portanto, existiam as três principais características das encefalopatias epiléticas, nomeadamente as crises, as alterações no EEG e o déficit cognitivo. Em 2006, a esta definição associou-se também o conceito de que a causa para a encefalopatia epilética, a sua etiologia e a utilização dos fármacos antiepiléticos também contribuíam para o desenvolvimento do atraso cognitivo. Portanto, além da epilepsia propriamente dita, a etiologia, muitas vezes genética, e a farmacoterapia também contribuíam para as alterações do desenvolvimento. Hoje em dia já estamos a tentar classificar as encefalopatias epiléticas mais de acordo com a etiologia subjacente, mas classicamente sempre se classificaram de acordo com a sua fenomenologia, nomeadamente as alterações no EEG e o tipo de crises associados. Ou seja, nos primeiros 3 meses de vida, quando existia um padrão de supressão, quando existe um padrão de supressão e crises tónicas configura a síndrome de Ohtahara, ou um padrão de surdo-supressão com crises, sobretudo mioclónicas, a encefalopatia mioclónica progressiva. Mais tarde, no segundo semestre do primeiro ano de vida, podem surgir então os espasmos infantis que, associados à hipoarritmia, configuram o síndrome do West na criança com um atraso de desenvolvimento associado. Em 2010, foi melhor clarificado o conceito de encefalopatia epilética, incluindo a noção de que, se nós conseguirmos controlar as crises e suprimir a atividade epilética, que existe em exagero nestes doentes, a atividade paroxística, poderemos melhorar o desenvolvimento cognitivo. E em 2017 temos uma última classificação da Liga Internacional contra a Epilepsia, em que se considera que o déficit e o atraso de desenvolvimento são independentes da encefalopatia epilética propriamente dita, ou seja, há crianças que já têm um atraso de desenvolvimento antes do início das crises e também estão associadas várias outras comorbilidades. Então, neste momento surge o conceito de encefalopatia epilética e do desenvolvimento, que é muito importante para quem lida com estas crianças, nomeadamente as famílias e os clínicos que trabalham com elas, no sentido em que não são apenas as crises e que existe uma disfunção neuronal subjacente que, por um lado, tem impacto no desenvolvimento e, por outro lado, também tem como manifestação as crises, e isto permite, de alguma forma, intervir no desenvolvimento da criança e estimulá-la de outra forma, sem ter em consideração apenas o controle das crises, que é importante, e considera-se que é importante, mas não é o único fator importante para o desenvolvimento destas crianças. A dieta cetogénica é proposta como sendo útil nas epilepsias refratárias. Em muitas crianças existe uma redução superior a 50% das crises, em algumas séries vai até 60% a 85% dos casos. A dieta cetogénica tem efeito sobre o controle das crises, mas também tem potencial para melhorar o próprio desenvolvimento, como vamos ver a seguir. E existem, a nível internacional, guidelines e protocolos para nós podermos implementar a dieta cetogénica nas várias idades, focando em aspectos como a seleção dos doentes, o aconselhamento pré-dieta, a avaliação dos doentes, a escolha da dieta, como implementá-la, que tipo de suplementação fazer para alguns nutrientes que podem estar em falta, como fazer o follow-up, como avaliar os efeitos secundários e também como interromper a dieta. As crianças e sobretudo os lactentes devem iniciar tão precocemente quanto possível, sobretudo antes de chegar a uma fase em que já se experimentaram vários fármacos antiepiléticos e em que a epilepsia se torna progressivamente mais refratária.
Então, nomeadamente no lactente, cada vez mais se modificou a ideia de que a utilização da dieta cetogénica nesta fase tão precoce, afinal, é útil, é segura, e a cetose pode ser atingida e mantida até nas fases mais precoces e até melhor do que nas crianças mais velhas. E pensa-se também que o cérebro do lactente, como está adequado ou está preparado para a utilização dos lípidos que estão muito presentes no leite materno, também tem mais facilidade na utilização dos nutrientes a partir de uma dieta cetogénica. A prescrição de dieta cetogénica, sobretudo nesta idade, tem que ter em conta quais são as necessidades específicas desta idade, em termos de proteínas, minerais e vitaminas. Existia no passado a noção de que deveria haver restrição de líquidos e jejum, mas particularmente nesta fase eles não estão recomendados. As crianças que utilizam leite adaptado têm até uma melhor adesão à dieta cetogénica e não existem tantas desistências e pode-se utilizar por um período menor de 10 a 13 meses, comparando com crianças mais velhas e adolescentes que já recebem a dieta cetogénica com alimentos sólidos. Existem também fórmulas específicas cetogénicas que facilitam a introdução nas crianças mais novas e parece ter mais sucesso em termos de melhoria das crises e parece ser particularmente útil quando existem determinados síndromes específicos, como a síndrome do West, no sentido de, portanto, depois de se tentar a terapêutica a terapêutica inicial e de ser refratário, ou síndrome de Dravet, ou até algumas etiologias genéticas específicas. Pode-se escolher vários tipos de dieta, é importante calcular ainda mais nesta idade quais são as necessidades nutricionais para manter um crescimento adequado e deve ser mantida pelo menos 2 a 3 meses até termos noção da sua eficácia ou não, a menos que existam efeitos secundários que não permitam continuar. Então, em 2018, um grupo de peritos reuniu-se para determinar quais eram as síndromes epiléticas ou as etiologias específicas que estavam associadas a uma melhoria ou a um impacto melhor da dieta cetogénica, então nomeadamente a síndrome de Dravet, a síndrome de Duze, os espasmos infantis, a síndrome de Ohtahara e também, como encefalopatias epiléticas clássicas e também algumas etiologias específicas como a esclerose tuberosa. Existem contraindicações absolutas que devem ser sempre salvaguardadas, bem como serem consideradas as contraindicações relativas. E o que é que está a acontecer nos neurónios quando iniciamos a dieta cetogénica? Portanto, os neurónios deixam de utilizar a glicose como principal fonte energética e passam a utilizar os corpos cetónicos. Desta forma, os neurónios e as suas mitocôndrias ficam um pouco mais robustos e existe uma melhor produção de ATP e também uma melhor regulação de toda a atividade neuronal que, como sabemos, na epilepsia não está tão regulada. Então, pode haver mesmo biogénese mitocondrial, existe um desequilíbrio mais a favor do output GABAérgico em vez do glutamatérgico, existe uma estabilização da função sináptica, a alteração da libertação de glutamato e também um melhor controle do stress oxidativo e da própria inflamação. Então, quando pensamos na hipótese clássica para a epilepsia do desequilíbrio entre excitação e inibição, com a dieta cetogénica e através dos corpos cetónicos nós vamos ter uma tendência mais para inibição, no sentido em que existe alguma redução da atividade dos receptores anti-NMDA e também supressão da atividade excitatória por reduzir a libertação do glutamato por modulação do transportador vesicular do glutamato a nível pré-sináptico. Existe um aumento da atividade das sinapses GABAérgicas e por mecanismos diretamente no cérebro e também a nível do microbioma intestinal, vamos ter uma alteração na concentração de GABA e glutamato, mais a favor de GABA e menos de glutamato. Vamos ter vários mecanismos para melhorar a própria função e a função neuronal e a proteção do cérebro no lactente, no sentido em que existe uma maior produção de ATP, redução da produção de radicais livres, portanto proteção contra o stress oxidativo e a lesão oxidativa e também a libertação de cálcio excessivo e a excitotoxicidade.
Por outro lado, temos aumento da produção da ATP, que leva à síntese de adenosina no espaço extracelular e, portanto, um aumento da atividade inibitória através dos receptores inibitórios do tipo 1 da adenosina. Vamos ter efeito sobre os macrófagos e efeito sobre a sua atividade inflamatória e também um efeito muito importante e que está a ser estudado cada vez mais a nível epigenético, ou seja, vamos modificar a expressão dos genes que estão associados à proteção contra o stress oxidativo, à inflamação e desta forma proteger mais os neurónios. Se imaginarmos que uma criança o cérebro de uma criança em que existem continuamente convulsões, crises epiléticas, atividade paroxística, atividade neuronal desregulada, vamos ter uma neuroinflamação mantida e uma lesão neuronal mantida e cria-se um círculo vicioso. A dieta cetogénica tem potencial para atuar aqui a vários níveis. Então, em termos de síndrome de Ohtahara, que como dissemos tem sobretudo nos primeiros meses de vida, quando aparecem crises tónicas associadas a uma supressão no sono e no estado desperto, existem algumas descrições, são descrições de casos clínicos isolados de melhoria depois de se tentarem vários fármacos e várias combinações de fármacos com dieta cetogénica. São doenças muito graves e, portanto, nem sempre, na maior parte dos casos, existe algum controle e é temporário. Na encefalopatia mioclónica precoce, que também surge nos primeiros dias de vida, com convulsões, sobretudo mioclónicas, mas também focais e tónicas, e o padrão de surdo-supressão também associado, está muitas vezes associado a doenças metabólicas e também existem na literatura utilização, mesmo na hiperglicemia não cetótica, com melhoria em 2 de 3 casos que foram publicados. Este é um quadro de um artigo interessante que foi publicado até por uma dietista de uma das equipas que tem mais experiência em dieta cetogénica a nível mundial e que fala da utilização com várias etiologias nas encefalopatias precoces, mesmo na unidade neonatal. As mutações são várias, ou o síndrome idiopático de Ohtahara, e ela fala muito da relevância de treinarmos a equipa para conseguirmos que a dieta cetogénica funcione, ou seja, é extremamente importante articular com as várias equipas que estão a cuidar destes doentes para ser possível a utilização da dieta cetogénica, sobretudo em fases tão precoces. A epilepsia infantil com crises focais migratórias também é uma entidade rara que geralmente tem uma evolução com mau prognóstico, início nos 6 meses de vida, geralmente um desenvolvimento inicial normal, mas depois crises multifocais contínuas que surgem independentemente dos 2 hemisférios e sequencialmente dos 2 hemisférios, com progressão para epilepsia intratável, deterioração neurológica ou perda mesmo das funções cognitivas e motoras. Existem algumas descrições da sua utilização, da utilização da dieta cetogénica nesta entidade, com melhoria em alguns casos e com uma tolerância adequada, portanto pode fazer sentido em alguns casos tentar a sua utilização. Na síndrome do West, sim, a dieta cetogénica pode controlar os espasmos e nas situações que são refratárias ao tratamento de primeira linha. No entanto, a maior parte da evidência que nós temos e os estudos que estão publicados são observacionais. Em 2018 foi publicada uma revisão sistemática que identificou 13 estudos observacionais, portanto um total de 341 doentes, em que se sugeria que mais de 50% de redução das crises tinha sido atingida em 65% dos doentes ao fim de 6 meses e que existia também uma redução de 35% ou os doentes estavam mantidos sem espasmos ao fim de 10 a 24 meses, em 35% dos casos, e a melhoria, portanto, o impacto da dieta cetogénica tinha sido melhor nos casos de etiologia desconhecida, eventualmente genética ou se calhar ainda não estudada, e os efeitos secundários e o prognóstico em termos de desenvolvimento não foi apresentado. Existe também um estudo prospectivo de utilização da dieta cetogénica em 104 doentes com espasmos infantis, revelando uma redução das crises em 62% dos doentes e em 1/3 dos doentes foi possível retirar as outras ou reduzir as outras medicações.
foram notados efeitos secundários da dieta em 33% dos casos, incluindo redução do crescimento, ou interferência no próprio crescimento. Existe este estudo de 2019, que é um estudo pequeno, em que já é um estudo randomizado, em que sugere que a dieta cetogénica tem uma eficácia a curto prazo comparável ao ACTH, principalmente para os doentes em que já foi tentada a vigabatrina. Nós precisamos de mais estudos para compreender se a dieta cetogénica pode ser recomendada como tratamento inicial, não é o caso nesta fase, deve ser considerada sim nos casos que são refratários às terapêuticas de primeira linha. Aqui temos uma noção, portanto, neste estudo existiam doentes de vários tipos de encefalopatias epiléticas e em que, de facto, sendo doenças tão graves, verificamos que mesmo ao fim de 24 meses ainda existem doentes em que houve uma melhoria ou sem crises ou com uma redução significativa das crises, pelo que, sendo doenças com esta gravidade, pode fazer sentido fazer a tentativa com dieta cetogénica, mas cada vez mais é sugerido que seja de acordo com a entidade clínica subjacente. Síndrome de Dravet é uma destas entidades, portanto a epilepsia intratável é uma das características do síndrome de Dravet, com déficit cognitivo, aumento das crises com o calor e com a febre, e existem vários estudos observacionais que sugerem que pode haver redução da frequência das crises em alguns destes doentes, especialmente em relação às ausências atípicas. Existe uma descrição da utilização portanto este estudo é de 2005, de 20 crianças com síndrome de Dravet. Um ano depois de iniciar a dieta, 13 doentes permaneciam com a dieta, 2 deles sem crises e 8 com uma redução de 75% a 99% das crises. E 3 crianças com uma redução de 50% a 74% das crises. Há um estudo semelhante da Coreia, também de 2005, e o estudo francês que descreve 15 crianças em que se utilizou a dieta para o síndrome de Dravet, que não tinham respondido à terapêutica com fármacos mais específicos como o stiripentol, e ao fim de um mês 10 doentes tinham uma redução maior de 75% na frequência das crises. Foi mantida a eficácia em 8 dos respondedores, ao fim de 3 e 6 meses, e também em 6 ao fim de 9 meses. Ao fim de 12 meses ainda tinham 5 doentes permaneciam em dieta cetogénica, um deles sem crises. E um aspecto muito importante é que a dieta verifica-se que tem um efeito benéfico nas alterações do comportamento, mesmo na hiperatividade, além do próprio desenvolvimento. Portanto, em particular para o síndrome de Dravet, é uma estratégia antipilética que está recomendada e já existe alguma evidência na literatura. O mesmo para o síndrome de Duse, uma epilepsia com crises mioclónico-tónicas que é generalizada, surge numa fase precoce e existem várias descrições de uma resposta rápida e até completa com a dieta cetogénica em algumas séries de doentes. Para além disso, uma pequena percentagem destes doentes tem um déficit de transportador da glucose e nesta doença, como sabemos aqui, é específica a utilização da dieta, ou está preconizada a utilização da dieta, uma vez que já não tem a glicose como substrato neuronal e desta forma estamos a oferecer um substrato energético alternativo para os neurónios. A síndrome de Lennox-Gastaut, as crises são muitas vezes refratárias e então consideram-se outras estratégias terapêuticas além da terapêutica médica ou farmacológica. A dieta cetogénica tem sido útil em algumas destas crianças e existe uma descrição de 71 crianças com síndrome de Lennox-Gastaut em que 50% atingiu uma redução maior de 50% na frequência das crises depois de 6 meses em dieta, e 23% conseguiu uma redução de 90% das crises, mas não se conseguiu, ou é muitíssimo raro, obter uma ausência total de crises. Vou-vos então mostrar aqui o caso clínico de uma bebê que desde o 3º dia de vida que apresentava crises, não existiam alterações familiares relevantes, também em termos de história perinatal era bastante inocente, com uma cesariana por má progressão do parto às 40 semanas, um score de APGAR 9, 10, 10 e com uma somatometria adequada, e que então no 3º dia de vida
surgem episódios de movimentos rítmicos com desvio da cabeça para a direita, colonias da região supraciliar e um desvio ocular para a direita. Foi admitida na unidade de cuidados intensivos, foi iniciado fenobarbital, com inicialmente uma melhoria das crises. Foi possível realizar o EEG de 24 horas, que mostrou crises que levaram à associação de levetiracetam inicialmente a 25 mg por quilo por dia, e mais tarde, por manter crises exuberantes, uma subida para 40 mg por quilo por dia. Ela fez uma ressonância magnética que revelou uma hemimegalencefalia displásica direita, sobretudo lobo temporal e occipital, e também áreas de hiperintensidade que revelam neurónios dispersos e, além disso, áreas de polimicrogíria. Portanto, uma malformação cerebral que justificava esta situação, mas não se conseguiu o controle das crises, apesar da terapêutica médica, com fenitoína, vigabatrina. Depois acabou por ser retirado o levetiracetam e ficou com a combinação de vigabatrina, fenobarbital e fenitoína, mas mantinha crises que evoluíram também para outra semiologia, que eu vos vou mostrar. Portanto, mais sugestiva de espasmos, e nesta fase acabámos por iniciar a dieta com 1 mês e 12 dias de vida, e a bebê ficou sem crises. Repetiu o EEG 7 dias depois, em que mantinha atividade paroxística nas regiões occipital direita, posterior temporal, com propagação anterior também para áreas adjacentes homolaterais e também disseminação para o hemisfério esquerdo. No entanto, neste EEG já não se verificavam crises e parecia existir uma melhoria da atividade de base, com melhor estruturação, e uma redução da atividade epilética, embora presente. Nós temos experiência com várias destas situações de várias encefalopatias epiléticas com algumas etiologias genéticas identificadas, ou mesmo sem serem identificadas ou por uma causa estrutural, e em que de facto se verificou melhoria e redução significativa das crises com a dieta cetogénica e bastante bem tolerada, mais facilmente até tolerada nesta fase do que em fases mais avançadas. Portanto, em conclusão, quando a dieta cetogénica é utilizada precocemente e se nós fizermos a escolha da sua utilização baseada no síndrome que apresenta aquela criança e na etiologia desse síndrome, então existe uma melhor tendência para se conseguir uma redução ou até uma ausência de crises. Muito melhor do que se deixarmos para uma fase em que já é utilizada como último recurso a dieta cetogénica. Nas causas genéticas que são reconhecidas precocemente, a dieta cetogénica tem demonstrado ser mais útil em situações particulares, nomeadamente também mutações GABAérgicas. Também temos tido essa experiência, uma vez que existe de facto esta alteração a favor de uma melhor neurotransmissão inibitória GABAérgica, e portanto se é esse o defeito genético, acaba por ser mais fácil ou mais útil a utilização da dieta cetogénica. Os efeitos adversos ou os efeitos secundários mais frequentes foram alterações gastrointestinais e hipoglicemia, e muitas vezes não é muito difícil de conseguir, através de ajustes na dieta, controlar estes efeitos secundários. Existem dados promissores em relação à utilização do leite materno e também mesmo em manter o aleitamento materno, que é algo que até é recomendado, e pode-se introduzir a dieta mantendo estes momentos importantes para a mãe e para o filho, e mantendo mesmo o leite materno com todos os nutrientes importantes para o bebê nesta fase. É uma terapêutica versátil, que é segura e útil no primeiro ano de vida, e cada vez mais existe indicação de que deve ser utilizada precocemente. O efeito da dieta cetogénica baseia-se numa combinação de mecanismos, portanto, estes mecanismos não atuam só sobre as crises propriamente ditas, mas também são modificadores da doença, têm efeito antiepiletogénico, portanto, através dos seus mecanismos epigenéticos,
vamos ter uma melhoria da saúde das mitocôndrias e da sua capacidade para produzir ATP, a sua capacidade para servir de tampão ao cálcio e da redução da produção de radicais livres, através dos sistemas endógenos antioxidantes, dos mediadores inflamatórios e do efeito sobre a acetilação ou deacetilação das histonas. Portanto, vamos ter uma modificação da transcrição dos genes nos neurónios nesta fase tão precoce e criar um ambiente mais protetor para o desenvolvimento cerebral. Estudos recentes indicaram que os corpos cetónicos não são apenas uma fonte energética, mas que eles têm efeito a nível epigenético, antioxidativo, mitocondrial e anti-inflamatório, e cada vez estamos a conhecer melhor quais são estes efeitos e, portanto, vamos ter mais estratégias que poderão ser úteis, estratégias terapêuticas. O início precoce, além de controlar as crises, pode reduzir a lesão que as crises estão a induzir nos neurónios, que tem um papel fisiopatológico importante nas encefalopatias epiléticas, como sabemos. Cada vez mais estamos a procurar medicina de precisão, portanto, cada vez mais é mais importante saber quais são as alterações genéticas em que devemos introduzir precocemente a dieta cetogénica. E é tudo e muito obrigada.